eu não estava gostando, porque eu chegava no momento que eu montava a aula, toda última semana do mês eu ficava louca. Eu montava a aula dos meus alunos, cada uma dava uma coisa diferente. Isso era desgastante para mim. E quando eu montava essa aula, na hora em que eu ia aplicar, nem sempre dava certo. Né? Então, isso me incomodava muito. Porque aí eu dava um passo para frente, mas eu dava 2 para trás. Então, era uma coisa que estava me incomodando. Chegou ao ponto de eu querer mudar. Né? E aí foi quando eu resolvi fazer para ver. Falei, não, agora é 880. Então, eu decido e fazer ou eu desisto de vez. Então, eu decidi fazer e graças a Deus eu fiz e tô adorando e tá valendo a pena. Fez muita diferença. Muito mais fácil você dar uma aula quando você tem uma metodologia, né? Quando você tem um objetivo a seguir e aí você consegue montar uma estrutura de uma aula, né? E consegue passar com mais facilidade. O que mudou muito foi em relação ao comando verbal. Porque quando eu comecei a fazer as aulas, tanto com o Alex, na hora quando eles deu a mentoria, e com a Lígia, eu vi o quanto esse comando verbal era importante. E eu não tinha essa base, né? O comando verbal tinha, mas ele não era tão profundo, ele não era tão intenso, vamos dizer assim. A gente vê diferença na prática do aluno, sabe? A facilidade com que ele consegue fazer um exercício que antes ele tinha uma grande dificuldade em fazer e eu tinha dificuldade em passar. Então, isso fez uma diferença grande também. As pessoas sentem assim, eu faço muito mais coisas do que antes, né? Porque a aula é dividida em 3 etapas, mas eu faço com mais consciência, com mais concentração, com mais foco. E o pessoal tem gostado bastante. E tem a felicidade, né? A felicidade da descoberta, né? Como se uma criança descobriu alguma coisa. E assim, a praticidade no dia a dia, sabe? De você não ter que precisar ficar sentada diante de um monte de caderno, de livro, e montando uma aula, pensando o que você vai dar, porque você já tem algo pré-definido, mas que você vai construindo de acordo com aquilo que o teu aluno precisa. Então, ficou mais prático, ficou mais dinâmico, até para pensar, sabe? De você chegar, olhar o aluno e falar, não, é isso que ele precisa, é isso que eu vou dar. Então, praticidade, né? E o gostoso de dar aula, né? Então, ficou gostoso, ficou prazeroso, ficou leve. Isso valeu muito a pena, né? E saber que eu chego hoje diferente, antes eu chegava estressada em casa, hoje eu já chego, ai, que delícia, cheguei, mas eu cheguei feliz porque eu tive respostas boas, né? Então, tive um dia gostoso, dei a última aula, né, tranquila, que foi uma aula em que rendeu aquilo que eu queria.